Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST para conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela terceira turma. 5 mineradoras vão ter de indenizar de forma solidária os sobrinhos de um motorista morto no desastre de Mariana, em Minas Gerais. O trabalhador dirigia um caminhão-pipa próximo à barragem de Fundão, em Mariana, quando ocorreu o rompimento. Ele morreu soterrado pelos rejeitos de minério. Os sobrinhos do profissional pediram indenização na justiça. Em primeiro grau, as empresas foram condenadas a pagar reparação moral de R$30 mil a cada um dos 8 sobrinhos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a sentença. O TRT considerou que os sobrinhos tinham efetiva relação familiar com a vítima. As mineradoras, então, entraram com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Elas alegaram que o deferimento da indenização para todos os que, de algum modo, sentiram a dor da perda poderia banalizar o dano moral e promover insegurança jurídica. Mas o relator do caso, na terceira turma do TST, ministro Agra Belmonte, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, os familiares, os herdeiros e os sucessores do empregado vítima de acidente de trabalho são partes legítimas para pedir indenização pelos chamados danos morais indiretos ou em ricochete. O ministro considerou ainda razoável aplicar os parâmetros adotados no Código Civil, que tratam do direito de sucessão. De acordo com o parágrafo único do artigo 12, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Com relação ao valor da condenação, o ministro observou que o regional levou em conta a capacidade econômica da empresa, com capital social de até R$75 bilhões. O regional também considerou o caráter punitivo e pedagógico da medida, além da gravidade e da extensão do prejuízo decorrente da conduta ilícita. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação e as mineradoras vão ter de pagar R$30 mil de indenização por dano moral para cada um dos 8 sobrinhos do motorista. Motorista de caminhão com tanque suplementar vai receber adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico. A decisão é da sexta turma. Na reclamação trabalhista, o motorista disse que transportava bebidas para diversas cidades do Nordeste. Durante o contrato de trabalho, ele chegou a conduzir 2 caminhões diferentes, um com capacidade para 850 litros de combustível e o outro para 920 litros. Segundo ele, isso seria suficiente para que tivesse direito ao adicional de periculosidade. Em primeiro grau, o pedido do motorista foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, manteve a sentença. Segundo o TRT, as quantidades de inflamáveis nos tanques de consumo próprio dos veículos não devem ser consideradas para a caracterização da periculosidade. O motorista recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sexta turma, ministra Kátia Arruda, assinalou que a jurisprudência do TST considera que tem direito ao adicional de periculosidade o trabalhador que conduz veículo equipado com tanque suplementar de combustível com capacidade superior a 200 litros, ainda que para o abastecimento e consumo próprio. O entendimento está previsto na norma regulamentadora 16 do extinto Ministério do Trabalho, pois se equipara ao transporte de inflamáveis. No mérito dou-lhe provimento para acrescer a condenação o pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, conforme súmula 191, item 1 do TST, com repercussão nas demais parcelas salariais, conforme postulado na inicial, e mantém o valor arbitrado da condenação pelo TRT. Assim, a turma acompanhou o voto da relatora por unanimidade e condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico ao empregado. A 8ª turma reconheceu o direito de uma agente socioeducativa de acumular os adicionais de insalubridade e penosidade. A decisão teve como base normas constitucional e trabalhista. Confira. A agente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul,
afirmou no processo que tinha contato direto com os internos. Relatou que fazia a segurança pessoal e exclusiva deles sem a devida proteção. Para exercer a atividade, ela disse que foi obrigada a optar pelo adicional de penosidade correspondente a 40% do salário. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido da agente para acumular o pagamento dos adicionais. Para o TRT, uma vez que a empregada optou pelo adicional de penosidade, não teria direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme prevê norma interna da Fundação. A agente socioeducadora recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o caso, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que o direito ao adicional de insalubridade, assegurado no artigo 192 da CLT e no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, decorre de norma de ordem pública relacionada às condições de trabalho insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos. Segundo a relatora, não pode prevalecer a decisão do Tribunal Regional que implique renúncia de direito previsto em norma constitucional e trabalhista, com prejuízo para o empregado. Não pode ser feita a opção, né, neste caso, para não receber adicional de salubridade, porque seria de natureza indisponível o referido adicional. Seria nula a renúncia do direito ou a opção para não receber. Diante da possibilidade do pagamento acumulado do adicional de insalubridade com o de penosidade, a 8ª turma foi unânime em dar provimento ao recurso da agente e determinou o retorno do processo à vara de origem. Eu encerro o giro de notícias pela 7ª turma. O colegiado anulou decisão que havia rejeitado o recurso do Itaú Unibanco porque a petição enviada por meio eletrônico tinha páginas em excesso. O documento havia sido protocolado dentro do prazo, mas foi rejeitado porque a petição excedeu o limite de 70 páginas, estabelecido em portaria do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. O caso ocorreu em processo envolvendo o Itaú Unibanco, que havia sido condenado em primeiro grau ao pagamento de diferenças salariais, horas extras e outras parcelas. O banco protocolou o recurso ordinário em sistema eletrônico no TRT no último dia do prazo recursal. No dia seguinte, foi informado que o protocolo havia sido rejeitado. O Tribunal Regional fundamentou a decisão em norma interna que limita o número de páginas enviadas pelo sistema. De acordo com o TRT, é de exclusiva responsabilidade da parte a edição da petição e dos anexos, em conformidade com as restrições impostas pelo serviço, sob pena de não conhecimento do recurso por inobservância da limitação. O caso chegou ao TST e o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, assinalou que a decisão regional contraria a jurisprudência do TST de que a limitação do número de páginas para o recebimento de petições enviadas por meio eletrônico, por norma interna do Tribunal Regional, caracterizaria cerceamento do direito de defesa. Conforme o ministro, a Lei 11.419, de 2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, não impõe essa restrição. Estou constatando, portanto, que ao não conhecer do recurso ordinário, recusando a petição apresentada, tempestivamente, com fundamento no excesso de número de páginas, o Tribunal de Origem contrariou a jurisprudência dominante desta Corte Superior quanto ao tema e afrontou a garantia constitucional da ampla defesa. Por isso que o recurso de revista estou propondo o conhecimento e para dar provimento. Por unanimidade, os ministros determinaram que o TRT da 12ª Região junte aos autos da reclamação trabalhista o recurso ordinário do banco. Para conferir esses e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.